Olha. Meu Deus do céu. Não, Olivia, essa aqui é a nossa reunião de SP1. Não sei se o Marlos já falou um pouquinho para você, mas é nesse momento que o Rodrigo, que é o nosso analista lá dentro do BRDE, ele é o nosso cliente, né, que a gente trata como cliente. Então, o Rodrigo demanda para nós atividades que a gente desenvolve durante 15 dias, que é o prazo de uma sprint. Tá? E o Rodrigo agora vai explicar para nós como é que funciona, o que, que ele quer, né, o que, que ele espera de nós dentro desses 15 dias. Beleza. Bem-vindo, Olivia. Obrigada. Chegaste até num sprint um pouquinho diferente, que ele vai ser um pouco mais longo em razão de eu estar saindo de férias na semana que vem, né? Então, como eu vou estar saindo de férias, eu não vou conseguir demandar mais coisas. Então, a gente optou por fazer um sprint mais longo. Vocês vão ter mais tempo para desenvolver. Até veio a calhar com a tua chegada aí, né? Então, com o teu início, tu vai estar se acostumando com o projeto. Então, vocês vão ter um tempo a mais aí, que dá até para usar para esse aprendizado inicial aí. Para aprendizado mesmo, né? Para se ambientar no projeto. Então, nosso sprint vai ter 4 semanas. No momento, eu não tenho tarefas para encher 4 semanas. Não sei se eu tenho para encher uma, mas eu vou comentar com vocês aqui o que eu tenho. E eu vou trabalhar até segunda-feira, que é meu último dia, antes das férias, dia 23, para passar mais demandas para vocês, tá? Para deixar a maior carga de trabalho possível. Bom, então vamos lá. Sprint 6, basicamente é uma continuação do nosso Sprint 5. A demanda de incluir processo no BR Bank, tá? Eu tinha comentado com vocês já que as regras de negócios que eu tinha descrito no sprint anterior, elas eram parciais, né? Eu não tinha tido tempo de fazer um levantamento de todas as regras de negócio, ao mesmo tempo nem todas as estruturas estavam prontas, de base de dados, tinha uma porção de coisas que ainda estavam indefinidas e eu acabei não passando para vocês no sprint anterior. Principalmente esses campos processo líder, cooperativa e integrador, que são campos que têm bastante regras de negócio, são um pouquinho mais complicadinhos, e eu tinha deixado eles em branco no outro sprint. Tem alguma outra coisa aqui também de tudo que é novidade está marcado em amarelo, tá? Então o que vocês têm que se preocupar nesse sprint e o que não estava na documentação do sprint anterior está marcado em amarelo. Então, basicamente, nesse sprint, nessa primeira demanda, vocês vão implementar mais regras de negócio, para aquela mesma tela de incluir processo. Vamos lá, processo líder. O campo de processo líder, ele não é obrigatório, tá? Ele é um campo onde o usuário ele consegue referenciar um outro processo já existente. Então, eu estou incluindo um processo e na inclusão desse processo, eu vou dizer que esse processo é como se ele fosse filho de um processo líder. Ele está ligado a um processo líder. Processos que estão ligados a um outro processo, que se diz líder, eles têm menos exigências de análise do processo, de análise de garantias, porque esse processo líder, ele por si só, ele já garante uma porção de coisas para o cliente aqui no banco, tá? Então, tu associar o teu processo a um processo líder é algo que facilita a aprovação do crédito. Então, o processo líder, ele vai ser informado... Opa, peraí que a visualização está ruim aqui. Talvez eu possa diminuir o zoom. O que vocês acham? Não dá para ler, né? Foi pior, eu acho.
Acho que eu vou deixar 100% mesmo, tá melhor. Redimensiona a coluna H, que aí o texto vai quebrar automaticamente, ele vai ficar mais pra cima. Não... Será que não ajuda? Ah, tu diz botar ela menos larga, tu diz? Isso, aí ela vai ficar mais... Isso. O texto vai quebrar mais, mas... Aí tem que colocar para o texto quebrar automaticamente, né? Ah, fez. Então é isso aí. Pra mim eu tô enxergando perfeitamente agora as duas colunas. Ah, aí. mas ele ficou com rolagem agora aqui, tu viu? Não, daí você aumenta ela, né? Aumenta a linha. Isso não vai, não... Altura. Isso. Exagerei. Deu. Acho que agora ficou... Bom, então... o campo processo líder é um campo numérico, tá? Não é um combo, não é uma seleção múltipla, tá? O usuário vai digitar um número de processo. Ele tem que digitar exatamente um processo. Não é uma busca, assim, que tu possa digitar uma parte do número. Tu vai estar necessariamente digitando um número de processo que exista na base de dados, tá? No formato NNN, né? 4 dígitos para o número e 2 dígitos para o ano. Se for em formato menos de 6 dígitos, deve ser interpretado como contendo zeros à esquerda. Mais ou menos como quando a gente fez com a busca, né? Completando com zeros à esquerda. Então eu vou colocando as validações aqui. Se o processo não existir, deve ser exibida uma mensagem processo líder não encontrado. Os processos líderes, para eles serem usados como líderes, eles têm que estar numa situação pré-determinada. Eles não podem ser 42, eles têm que ser 42, 43 ou 44. Então, se a situação do processo líder for diferente de 42, 43, 44, então tem que exibir uma mensagem. Tá? E eu pedi, inclusive, aqui para na mensagem vocês dizerem qual é essa situação que é inválida, com o código e a descrição. Tá? Só para não ficar a mensagem ali apenas situação inválida e o usuário não saber exatamente o que aconteceu, né? Qual era essa situação. Bom, o processo líder é um processo como qualquer outro, tá? E um processo como qualquer outro pode ter até 3 modalidades operacionais. Vocês viram isso no último sprint. Só que o processo líder, ele tem uma particularidade. Ele só pode ter uma modalidade operacional. Se ele tiver mais de uma modalidade operacional, ele não serve para processo líder. Ele não está apto a ser um processo líder. Rodrigo, você pode anotar ali se o processo... colocar na frente líder quando tiver mais de uma modalidade operacional, porque para mim eu já estava entendendo que era o processo corrente, o que você está atrelando ao líder, né? Uhum. Perfeito. Ok, é isso, né? Eu já vou colocar sempre que der eu vou botar uns líder aqui. É isso mesmo, você tem razão. Então, se o processo líder não existir, se a situação do processo líder for diferente, se o processo líder contiver mais de uma modalidade operacional. Isso aí. Boa observação, Marcos. Obrigado. Beleza. Então, continuando. Por enquanto está fácil, tá? Eu tô com uma tosse terrível aqui. E acabou minha água, então de vez em quando eu boto no mute para... que o tempo aqui no Rio Grande do Sul não tá nada fácil, não. Eita, tem que tomar mais chimarrão. Aqui também não tá, mas tá ao contrário aqui, viu, Rodrigo? O que tá acontecendo aí? Aqui tá muito seco e aí tá muito úmido, pelo que a Annelise falou, né? Sim, aqui tá sempre 90 e poucos ou 100% a umidade do ar. Aqui acho que tava 22%. E aí um dia faz friozão, outro dia faz calorão. Sim. Hoje a gente tá quase 30 graus. Parece que amanhã também, mas daí no sábado vai fazer 6 de mínima, parece. O corpo agradece, nossa. Exatamente. Então, continuando.
A modalidade única do processo líder, né? Aqui eu quis reforçar, né? Eu podia dizer assim, a modalidade do processo líder, mas eu quis dizer, ó, o processo líder só tem uma modalidade. Então, essa modalidade única que foi encontrada no processo líder, ela tem que ser testada para garantir algumas coisas, tá? Se o valor de saldo a contratar dessa modalidade líder estiver vazio, ou for zero, ou for menor que o somatório dos 3 campos de valor do processo atual. Então, assim, a gente está num processo atual, né, que a gente informou 3 valores para modalidades, e a gente está confrontando o somatório desses 3 valores do processo atual com o valor de saldo a contratar do processo líder, da modalidade única do processo líder. Se esse saldo a contratar que existe lá no processo líder for menor do que o que a gente está querendo contratar no processo atual, a gente diz que o processo líder tem saldo a contratar insuficiente. É fácil de entender isso se vocês pensarem que o processo líder é como se fosse um guarda-chuva. No momento que o processo líder aprovou, por exemplo, que uma empresa tem 1 milhão para contratar, o que tu tem que ver? Nessa coluna aqui, valor de saldo a contratar, ela está sempre atualizado com o quanto ainda resta aprovado para esse processo líder. Então, digamos que começou com 1 milhão, mas daí teve alguns créditos foram concedidos e agora, por exemplo, tem só 100 mil de saldo a contratar. O que a gente está garantido? Primeiro, que esse saldo a contratar ele não está zerado, né? Se o saldo a contratar está zerado, esse processo líder está esgotado, digamos assim, né? Ou se ele está nulo, que o nulo tem um significado semelhante a zero, ou se esse saldo a contratar, ou seja, esses 100 mil que ainda tem nesse guarda-chuva lá, que é o processo líder, se ele for menor do que o que a pessoa está solicitando no processo atual, então não pode. O que a pessoa está solicitando no processo atual tem que caber dentro do saldo a contratar do processo líder. Então apresenta essa mensagem aqui, tá? Não importa se é null, se é zero ou se é menor, a mensagem é a mesma. O importante é que o saldo a contratar é insuficiente. Se não, tá? E é importante ser um se não aqui, porque essa busca tem que ser encadeada. É para testar só em caso de não entrar no então, tá? Vamos lá. Se o somatório dos 3 campos de valor do processo atual, ou seja, se quanto a pessoa está pedindo no processo atual de financiamento, né? Se esse total somado a essa variável aqui, que depois eu vou dizer para vocês o que ela é, tá? For maior que o valor aprovado para a modalidade única do processo líder, eu vou dando as coisas em português aqui, mas eu vou dizendo a variável que tem essa informação, tá? Então, apresenta uma mensagem de erro: processos abertos excedem o valor do processo líder. O que é somatório de valores das modalidades dos processos abertos? Basicamente, a gente tem que ver se esse processo líder, se ele tem processos em andamento, que não tenham sido quitados ainda. Se esses processos estão abertos, estão em andamento, processos filhos do líder, tá? É como se fossem processos irmãos desse que a gente está abrindo agora, do atual. Se existem processos abertos para esse líder e que estejam numa situação pré-determinada e que não estejam quitados, então a gente tem que somar o valor desse processo filho, que é irmão do processo atual que a gente está tratando. Tá, isso aqui para eu escrever foi um parto, tá? Eu tive que ler e reler, pensar 1000 vezes, até por isso que eu preferi passar mais ou menos em lógica de programação para vocês, do que tentar explicar com português corrido, tá? Então, assim, é confuso mesmo, precisa de uma atenção, tem que dar uma boa lida para se entender. Vamos lá.
segue a lógica para obter o somatório dos valores, modalidades, processos abertos, que nada mais é do que a soma dos valores das modalidades dos processos abertos que estão ligados ao processo líder. É aquilo que eu falei, é como se fossem os irmãos, tá? Se tu imaginar que o processo líder é o pai, os outros processos são os que estão concorrendo com o que a gente está abrindo agora. São os processos irmãos. Então, a lógica lá no mainframe, o que ela faz? Ela faz um laço, um for, né? Para cada modalidade operacional de cada processo que esteja ligado ao processo líder, ela faz um if. Se não for o processo atual, isso por quê, tá? Porque, por enquanto, é só a inclusão que a gente tem, né? Mas logo ali na frente a gente vai ter alteração também. E na alteração, pode ser que a gente esteja... pode ser que essa validação aqui encontre o nosso próprio processo, como sendo, nosso próprio processo atual, como sendo um processo ligado ao líder. Então a gente tem que desconsiderar esse processo na contagem, tá? Então, se não for o processo atual e se a situação do processo for diferente de 42, 43, 44 e 80, esse átomo... Situação de qual processo? Do processo que foi pego no for, hein? Isso, é. Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso, tá? Processo corrente do laço. Corrente do laço. Vou botar corrente, tá? É. Tá. E se a situação do processo corrente for diferente dessas quatro? Então vamos lá. É um processo que não é o atual. A situação dele é diferente dessas daqui. Então a gente tem que ver se há um contrato aberto para esse processo. Se há pelo menos um, tá? Com ênfase aqui no pelo menos um. Se houver um, ok. Já para e já entra no nosso if, né? Se há pelo menos um, ou seja, isso aqui tem mais um laço embutido, né, Marlos? Escondido aqui, né? Uhum. Porque um processo, esse processo corrente, ele pode ter N contratos. Então, você tem que ver se nesses N contratos do processo corrente, se há pelo menos um contrato, né? Ou seja, a tabela S, contrato aditivo, para o processo corrente, que tenha situação diferente de 54. 54 é quitado, tá? Então, basicamente, a gente está vendo se esse processo corrente ele tem algum contrato que ainda está em vigência. Se é diferente de quitado, é porque está em vigência ainda. Quitado, né, no caso, seria... O cara tomou o dinheiro emprestado e ele já devolveu. Então tem um processo embaixo do guarda-chuva, mas o dinheiro já foi devolvido. Então ele ainda tem o crédito para recontratar. Exatamente. Entendi. Isso. Então, se está quitado, ok, né? Tu não precisa considerar esse crédito aí que tinha sido contratado porque ele já foi pago. Mas se há um contrato com a situação diferente de 54, é porque a pessoa ainda deve o valor, esse valor, né? E se a pessoa ainda deve esse valor, a gente deve acumular ele para fazer a nossa checagem inicial aqui de cima. Porque, basicamente, a gente tem que saber se o que está sendo pedido agora, mais tudo que tem pendente de processos que não foram quitados ainda, se isso não ultrapassa o que tinha sido aprovado lá para o processo líder. Entendi. Apesar de ser bastante intrincado, a regra de negócio fica fácil de entender, né? Você tomou dinheiro emprestado, aprovamos tantos de crédito, você já está usando tanto de crédito, então você só pode pegar o que sobrou. Aí para achar esse valor, Isso. A gente calcula, inclusive com coisa que você pegou, mas já devolveu. Isso, Tá. exatamente. Tá, eu te confesso que é bem confuso mesmo, né? Eu até, Olivia, eu tinha adiantado para eles que na minha visão era o pior sprint para tu chegar, tá? Ah, que bom. Não, mas assim, eu tô entendendo, eu só tô um pouco confusa, mas eu acho que na hora que eu ver isso mais no código, eu vou entender melhor. Mas fica tranquila que as regras de negócio geralmente são bem mais simples que isso.
Eu já Beleza. tinha avisado pra eles que iam entrar umas bem complicadinhas aqui. Não, tá bom, dou um jeito. Eu acho que eu escrevi o suficiente, pessoal. Mas vocês sabem, né? O Marlos está acostumado. Surgiu dúvida, eu estou disponível ali pelo Skype. Se eu não responder na hora, em seguidinho eu estou respondendo já, tá? Menos Sem na problemas. última semana que ele estará de férias. Mas ele saiu pra acabar Quase antes, né? duas. Quase duas, tá? Na verdade. Não me leva mal, mas começa dia 24 e vai até o dia 3, na verdade. Ai, ai. Esses pais que ficam pegando férias de julho. Pior que foi coincidência, né? A gente nem vai viajar, né? Beleza. Na verdade, eu tô de volta, então, na primeira semana de agosto, na última semana do sprint. Ok. Não, mas vocês começando hoje, eu tô aqui até segunda-feira. Dá tempo de ter as dúvidas antes de eu sair também. Tá. Além disso, quando for informado esse processo líder, ele tem que ser gravado, tá? E a associação entre o processo atual e o processo líder tem que ser gravado. Rodrigo, você quer ir buscar uma água? Eu vou buscar uma água, tá ficando complicado aqui. Eu já volto, me dá um minutinho. Ô, Marlos. O Marlos acabou de ir no banheiro, dá um minutinho. Eita, mas aproveitou, hein? Acho que ele deu uma deixa pra ele. Com certeza. Cara do Marlos. Beleza. É que o Bruno tá falando aqui do negócio de CEP, que é pra avisar ele quando começar a falarem sobre, mas não sei. Não sei se o Rodrigo vai falar sobre isso. Voltei, pessoal, com uma garrafa d'água agora. Peraí que o Marlos foi no banheiro rapidinho, ele já volta. Na certo. verdade, você foi a desculpa pro Marlos. Eu vi que ele tava muito gentil, né? Rodrigo, não quer uma garrafinha d'água? Devia estar apavorado, né? Ele pensou que a cozinha daí do BRDE fosse tão longe quanto a do DB1. Você não foi na DB1 ainda, né, Rodrigo? O Edson tava falando isso hoje. Diz que o café da manhã aí pro visitante é ótimo, né? Ele tava me prometendo aqui que era bom, né? É muito bom. Mas Sala Prédio tem que convidar também o resto do time para esse café. Eu acho que nada mais justo. Né? Tá Normalmente bom. é só pro gestor e pro cliente. Tem que colocar todo mundo na reunião, Rodrigo. Com certeza, essa história de time é muito bonita no papel. Eu quero ver o time na hora do café da manhã. Pois é. Isso aí. Eu até perguntei porque a cozinha da DB1 ela é bem longe da fábrica. E aí demora um pouquinho pra ir lá e voltar. E o banheiro fica lá, nesse mesmo ambiente aí. Certo. O Germano, quando veio aqui, ele jogou pebolinha até competiu, até apostou lá com o pessoal. Ele gostou e o bastante. Nicolas. Tô de Pareciam volta. duas crianças brincando. Opa. A gente tava falando aqui que tu tava muito gentil, Marlos. Na verdade, tu queria dar uma brecha pra ir no banheiro, né? Oi? Não deu tempo Oi, nem de eu, Marlos. não deu nem tempo de eu falar que eu ia no banheiro também. Você
Senão eu vou pegar a lista aí. Eu tô quase morrendo aqui. É, Tá, o que eu estava dizendo, o seu objetivo aqui, enquanto eu ainda tenho voz, né? É que quando é informado um processo líder, essa associação entre o processo atual e o processo líder tem que ser gravada, tá? E isso é gravado numa nova tabela chamada S-Processo Líder, que faz justamente o relacionamento, tá? Essa tabela foi demandada para o DBA, ele está por entregar, mas ele ainda não conseguiu disponibilizar, tá? Deve ser aí nos próximos dias, talvez hoje, não sei. E essa tabela ela tem dois autorrelacionamentos, né? Autorrelacionamento não. Tem dois relacionamentos com a mesma tabela de processo. Uma que vai indicar qual que é o líder e a segunda que indica qual que é o secundário aí, que não é o líder, né? Isso é. Ela tem. Isso, exatamente. Na verdade, 3, tá? Ela aponta para o processo atual, para o líder e para alguns casos que a gente vai tratar no futuro, ela tem o líder, a figura do líder, para piorar ainda um pouco a situação, tá? Uhum. Mas agora a gente não vai usar isso daí, tá? Certo. Vai estar na estrutura, mas vocês podem desconsiderar. Eu até coloquei aqui, ó, não é necessário preencher o líder do líder. A gente ainda corre um pequeno risco de algum nome de coluna ser alterado pelo DBA, tá? Que ele às vezes faz umas reformas ali para manter a nomenclatura padrão. Se algum nome mudar, vocês vão perceber, eu atualizo aqui a documentação e aviso vocês. Perfeito. Bom, isso era o que tinha de pior, tá? Aí depois as coisas começam a ficar um pouco mais amenas. Parei que essa coluna ficou muito grande, ela está dificultando minha navegação aqui. Bom, cooperativa. Cooperativa sim é um campo de seleção múltipla, tá? Acabei de perceber que eu não estou dizendo da onde que vocês vão popular a seleção múltipla, tá? Mas ela é a tabela S parceria. Isso, é a tabela S parceria. Já vi que eu tenho que atualizar a documentação aqui. Entradas ativas. Essa é a parceria, aquela uma que tem 5 colunas para indicar a mesma coisa, né? Mesma. Sim. Velha Sim, conhecida, ela né, mesmo. essa do IB. É. Ah, tu já conhece ela do IB? Já Viu? É sim. culpa do Germano. Eu já tava ficando com vergonha aqui de ter que apresentar isso, mas tu já conhece melhor. Cooperativa é o tipo 2. CD tipo parceria igual a 2. Uma tabela de parcerias, tá? O que quer dizer isso? Que tem mais de um tipo de parceria ali dentro. E tem uma coluna CD tipo de parceria para diferenciar as parcerias. Idealmente, acho que deveriam ser tabelas diferentes, né? Mas enfim, ficou numa tabela só. Cooperativas, elas são marcadas dentro dessa S parceria com o CD tipo parceria igual a 2. Tá? Então, entradas ativas da tabela S parceria filtrada deste acordo, de acordo com CD tipo parceria igual a 2. Se a modalidade operacional do processo líder for um desses códigos, então a cooperativa ela tem que ter uma dessas 6 colunas que tu está falando igual ao código do integrador,
que é o campo abaixo, que eu vou falar depois, tá? Se a modalidade operacional do processo líder for outra, ou seja, se não for nenhuma dessas, então a cooperativa não deve ser informado. E aí, nesse caso, fica desabilitado, tá? E vazio. Não é obrigatório, não fica habilitado e não é obrigatório. Fica vazio. Que é o que eu comentei aqui, ó, no atributo habilitado e no atributo obrigatório. Tem uma dúvida aqui. Eu me empolguei aqui e acabei botando TD integrador 6, né? Mas na verdade vai até o 5 só. O CD integrador 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui o próximo campo do formulário é o campo integrador, também seleção múltipla, tá? Também com a mesma regra de habilitado e de obrigatório do campo acima, de cooperativa. E entradas ativas da tabela S parceria, filtradas para CD tipo parceria igual a 1. Rodrigo, só uma dúvida. Vai. Ali a validação ela está ocorrendo, esse campo ele aparece antes na tela. Então quando você preencher ele já vai avisar que deve ser preenchido o integrador no campo de baixo. Eu não entendi muito bem essa última frase da linha de cima. Que lá eu vou pegar as entradas ativas de parceria quando o tipo for igual a 2. E se a modalidade minha modalidade operacional, né, do processo corrente, ele tiver dentro daqueles itens ali, cooperativa tem que ter o código de integrador 1, 2 lá igual ao de baixo. Então nesse caso o de baixo ele já não teria que estar preenchido? Tu diz o de baixo é esse aqui. Isso, que é o que ele vai forçar ali, né? Ele vai forçar que o integrador tem que ser daqueles específicos, né? Sim, é que se for um desses aqui, né, desses códigos de modalidade, o integrador vai ser obrigatório, né? Uhum. E se ele não tiver preenchido, tu botaria a mensagem de integrador obrigatório, preenchimento obrigatório, não foi informado o integrador, né? E aí se ele não foi... Mas enquanto ele está preenchendo ainda, qual que é a situação? Eu espero ele digitar o de baixo para fazer a validação, ele já vai jogar a validação dizendo, olha, eu tenho que dar a mensagem já explícita para esse caso, né? Falando assim, ó, o cara de baixo aí não está selecionado certo. Quando você trocar... entendi. Uhum. O que a gente podia fazer quando um depende do outro, assim, e esse outro ainda não foi informado, a gente pode partir do pressuposto que a coerência deu errado, né? Porque eu não pude verificar, na verdade, né? Teria que ter uma mensagem do tipo assim... Não, eu posso dar a mesma mensagem, ó. Ou não também, né? Pode deixar. Eu acho que o comportamento padrão vai ser esse, né? Mas só para saber se é isso mesmo que você está solicitando, né? Eu seleciono o primeiro, ele vai validar que o de baixo está em branco. O estar em branco ele é inválido, não só pela questão de ser obrigatório, quanto pela questão do... Porque o campo obrigatório eu vou validar o de baixo, né? A validação do de cima vai avisar, ó, tá incompatível essa cooperativa. Daí o cara vai selecionar a cooperativa e assumir o de cima. Isso, eu acho que atende. Tá, beleza. Só um pouquinho, deixa eu pensar uma coisa aqui. Sim, Marlos, pode ser assim, sim, sem problemas. Beleza.
Bom, já corrigi aqui então entradas ativas da tabela S parceria, filtradas de acordo com o tipo. O que tem mais aqui que eu posso comentar com vocês? Isso é o principal, tá? Aqui tem uma atualização da documentação, que até foi um ponto que o próprio Marlos já tinha apontado no sprint anterior. Na verdade, eu só corrigi a documentação para ficar de acordo com o que a gente tinha conversado, tá? Acho que esse ponto aqui vocês nem precisam fazer nada, Marlos. O meu documento anterior, desse sprint anterior, estava já com dessa forma que estava escrito. Tá, beleza. A parte de taxas, tá? Aquela seção de taxa de análise. A obrigatoriedade, a data de pagamento, sim, ela é obrigatória se tiver um valor informado. E o valor, ele é obrigatório se tiver uma data de pagamento informada. Então, qualquer um que tu preencha, obriga o preenchimento do outro também, tá? Já o número do documento nunca é obrigatório. Beleza. Eu acho que esse ponto que também já tinha conversado, né, Marlos, sobre a primeira modalidade ser obrigatória. Uhum. Mas você alterou aí o campo da lateral aí. Tem alguma modificação? Sim, o lateral sim. Mas a obrigatoriedade já tinha falado, né? Isso. Essa aí e já aqui está implementado, aliás. Uhum. Tá. O que já está implementado, o que tu prefere? Prefere que eu tire o amarelo ou tanto faz? Não, pode deixar. É bom que a gente valida, né? Como isso não tinha sido demandado da outra, a gente vê se está nos lugares certos e tal. Até porque beleza. Acho que a Jéssica não fez um caso de teste cobrindo essa hipótese, né? Então, isso sim. Para esse caso você fez? Sim, na modalidade sim. Eu tinha avisado você, né? Que a gente tinha conversado sobre isso. Mas daí pra Jéssica é bom que tenha essa alteração pra gente ver. Pode deixar que a gente só valida se tá certo. Um jeito de garantir aqui. Tá. Da validação da modalidade operacional, o texto vinha até aqui, ó. E deixa eu aumentar aqui. Tem coisa que não está aparecendo. Deu. Vinha até aqui, ou seja, não é possível informar a modalidade operacional repetida, tá? A partir daqui a novidade. Se a modalidade operacional for uma dessas daqui, ou um conjunto de modalidades operacionais que começam com 280, seguido de 5 dígitos, que são quaisquer dígitos, então só é possível informar uma modalidade operacional. Basicamente, essas modalidades que eu estou listando aqui, elas funcionam sozinhas, tá? Elas não aceitam coexistir no mesmo processo com outras modalidades. E nem com outras delas mesmas, tá? Se tem uma dessas, tem que ser modalidade única. Quando isso acontece, a gente tem que obrigar que ela também esteja na primeira posição, né, Rodrigo? Porque já que vai obrigar que as outras não existam, a gente não pode colocar ela na terceira posição, né? Rodrigo, você tá falando ou o microfone não desmontou? Não, eu tava no mudo. Por isso que vocês não estavam falando nada. E, na verdade, assim, ó, essas modalidades aqui, como elas são únicas e como a primeira é obrigatória, quando elas existirem, por consequência, vai ter que estar na primeira, né? Não sei se era isso que tu tinha perguntado. Sim, sim. É que ele vai acionar outra validação, né? Tá certo. Então isso já vai funcionar. Isso, se for informado uma única na segunda, a primeira vai falhar, né? Isso. A primeira modalidade vai dizer que ela é obrigatória. E aí a pessoa vai ter que acabar movendo para lá, né? Uhum. Além disso, se alguma modalidade informada, qualquer uma, tá?
das três, possuir CD tipo de operação igual a 151, então, letra A. Todas as modalidades informadas também devem possuir tipo de operação 151. Ou seja, as modalidades que têm esse CD tipo operação 151, elas só aceitam outras modalidades que também sejam 151. Não dá para mesclar com outras, entendeu? Elas aceitam mais de uma modalidade, mas essa mais de uma modalidade tem que ser com o tipo de operação 151. E outro porém aqui de quando o CD tipo operação é 151 é que é o seguinte: o campo programa, né, que é um campo de uma seção ali acima, ele deve ser necessariamente do código 600. Certo. Então, tem uma modalidade com tipo de operação 151, o programa tem que ser o 600. Se nenhuma modalidade possuir o CD tipo operação 151, então você tem que varrer todas, né? Se nenhuma é 151 e a pessoa do processo possuir um complemento jurídico, então tu vai lá no cadastro da pessoa, ver se essa pessoa.cd complemento jurídico, se isso for diferente de nulo, ou seja, se a pessoa tem alguns complementos jurídicos, então não é permitido abrir processo para essa pessoa. Para vocês entenderem um pouco mais, é parecido com o impedido de operar, tá? O impedido de operar, na verdade, é porque algum órgão disse que aquela pessoa não pode operar com o sistema bancário. Aqui é diferente. O complemento jurídico que a gente colocou lá no cadastro de pessoa é para quando a pessoa está em recuperação judicial, a pessoa está em concordata, esse tipo de coisa. Esse tipo de cliente não pode abrir um processo com o banco. Então é uma coerência aqui que a gente tem que ter. Mas por que quando é um 51, quando é um 51 a gente não valida esse campo, Rodrigo? Só por curiosidade. Sei que você está com dificuldade de falar, eu tô perguntando. É que quando é um 51, é um tipo de linha de crédito que é justamente para a recuperação de pessoas jurídicas que estão com problemas jurídicos. Que por sinal é o 600, né? Entendi. Exatamente, isso. Então é exclusivo justamente para quem está em concordata, para quem está em recuperação. Então aí a pessoa faz um tipo de operação igual a um 51. Tá? Então é por isso que se a modalidade é diferente de um 51, tu não pode ter problemas de recuperação judicial. Se é um 51, é admitido que a pessoa tenha problemas de processo judicial. Entendido. Basicamente é isso. Passei por tudo. Acho que as coerências são um pouquinho chatinhas, né? Um pouquinho intrincadas. Espero conseguir dar mais trabalho para vocês em breve. Não sei quando nem quanto. E tem alguns poréns aqui. Que nem eu disse, a tabela de líder ela ainda não está pronta, tá? Mas eu peço que vocês vão tentando adiantar alguma coisa aí enquanto ela não chega. Esse campo aqui, CD tipo operação, ele ainda não existe na tabela de modalidade. Também foi demandado, mas ainda não foi disponibilizado. E mesmo quando a tabela de processo líder for disponibilizada, ela vai estar vazia, né? E para testar isso aqui, vocês vão ter que... ou eu vou ter que fazer uma carga dos dados, né? E aí vocês vão ter que pinçar alguns casos para fazer teste, ou vocês vão ter que colocar dados de teste mesmo nessa tabela.
colocar dados de teste é um pouquinho complicado, porque tu tem que apontar para um processo que já existe, esse processo tem que ter modalidades, as modalidades têm que... o processo tem que estar nas situações diferentes dessas 42, 43, 44. Vocês têm que setar o valor de saldo a contratar. Então, assim, acho que tem bastante trabalho para a Jéssica para garantir essa quantidade de cenários aqui, de possibilidades. Realmente seria tem bastante coisa. Seria. Vocês estão passando essa tosse pra mim. Olha aí, a Jéssica já tá ficando também ali. Não, eu já tô já gripada, tava. Rodrigo. Ah, é? Ah, então tá. Sobre a massa de dados, seria bastante interessante que você conseguisse nos passar algo já meio pronto, porque senão a gente pode ter algum processo, alguma coisa que seja incoerente, né? Dentro das situações, né? Mas a gente, se caso você não consiga, a gente vai ter que fazer de qualquer forma para conseguir testar. Uma carga a gente consegue fazer, mas mesmo assim, fazer a carga não é tudo, né? Porque vocês vão ter que pensar casos ali, né? Uhum. Então, por exemplo, eu quero um processo líder que esteja numa situação incompatível, né? Para dar esse erro aqui. Com situação diferente de 42, 43, 44. Então vocês vão ter que pesquisar na tabela de processo líder, que ela aponte para um processo líder com uma situação 42, outra 43, outra 44, outra diferente. Enfim, vocês vão ter que pensar na base, né? Mesma coisa que a questão dos contratos, né? Se não há pelo menos um contrato para o processo corrente com situação diferente de quitado, de repente tem que pegar um processo que todos os contratos estejam quitados, outro que nenhum esteja quitado, outro que esteja pelo menos um quitado. Bom, mas enfim, não vou ensinar o trabalho da Jéssica para Jéssica, né? Mas é complicadinho, né? Percebe com bastante coisa. Sim, não é só para Jéssica não, a gente para conseguir fazer aqui tem que fazer a mesma coisa. Sim, com certeza. Para mim, para escrever não tem tanta dificuldade, né? Dura depois para mim rodar o meu caso de teste. Sim. Se bem que eu não tenho pressa, tá? Não tem pressa? Eu tenho as coisas da Annelise para fazer agora, que é minha prioridade. E assim que eu terminar, daí eu vou precisar disso daí, desses dados. Mas provavelmente eu vou atuar nisso só semana que vem. Ah, tá. Bom, também a gente tem 4 semanas, né? De sprint. Dá pra, né? Tá tranquilo. Dá pra ficar tranquilo. Só se eu tiver dúvida, aí eu já me lasquei que eu perdi o prazo já. Sim, vamos tentar conseguir o máximo possível até segunda-feira, né? Uhum. Imaginei agora o Rodrigo de férias, chegando um telegrama na casa dele lá, da Jéssica. Pois é. Tá ficando velho, hein, Marlos? Tá do tempo do telegrama. É que eu pensei assim, que se você desligar o roteador, seria a única forma de chegar algo rápido até você, né? Tá certo. Mas tá. Bom, pessoal, então, o que Rodrigo? eu vou fazer? Eu vou colocar essa nova versão aqui, que eu já fiz uns concertos, né? Eu vou disponibilizar lá no TFS. E trabalhar para tentar fazer vocês renderem o máximo possível na minha ausência. Não queria que vocês ficassem parados, não. Não, parado a gente nunca fica, não. Pra ficar tranquilo que... Não, né? Sempre tem demanda. Eu, então, nossa. Ultimamente tá difícil de eu não estar parado. Chororô aí, mano. Pois é. Mas isso é bom. Isso é bom. A gente tá quase completando o crowdfunding, mano. pra comprar uma madeira, pra parar de chorar. Boa. Não, mas é bom. Sinal de que, né, tem um emprego ainda. Então tá, pessoal. O que tem para hoje é isso. E mesmo assim, sem algumas coisas de base, né?
E vamos ver, até segunda-feira eu vou trabalhando para dar mais demanda para vocês. Beleza, Rodrigo. Beleza. Qualquer novidade, você nos avisa e a gente também Aviso. pergunta. Tá certo, pode deixar. Obrigado. Yes, Uma obrigado. boa tarde. Melhoras aí pra sua Obrigada, garganta. boa tarde. Tchau, Tá tchau, bom, boa tarde. valeu. Tchau, até mais. Tchau.